Bem-vinda, Leila. Se apresente aí, vamos começar. O pessoal tá entrando ainda, mas já tem uma galerinha aí. Oi, gente. Boa noite. Oi, Renato. Bom, primeiramente eu quero agradecer aí você ter aceitado, né, fazer essa live, o convite. Falar sobre nervosismo e ansiedade é um tema que eu gosto muito. Eu poderia ficar horas aqui falando, mas eu vou tentar ser breve, né, porque a gente tem aqui um tempo limite, né? Então, Isso é verdade. infelizmente não dá pra gente ficar aqui horas e horas, senão eu ficaria, porque é um tema que eu gosto Ficaria. muito. É. Então, me apresentando, né, melhor aí pro pessoal, quem ainda não me conhece, eu sou a Leila, eu sou psicóloga e coach de carreira. Então, eu trabalho com profissionais para dar clareza, né, ajudando esses profissionais a ter clareza para suas carreiras, para suas profissões, encontrar sua realização profissional. Faço atendimento online, também faço atendimento online, né, de psicoterapia, e eu também trabalho em uma faculdade, né, onde lá eu sou psicóloga e atendo os estudantes, né, a gente oferece esse serviço de suporte emocional para os estudantes, e esse é um tema muito frequente, muito comum, que os alunos procuram muito, que é nervosismo na hora de prova, apresentar trabalhos também, né? Então é um tema que eu também já estou bastante acostumada a trabalhar aí com o pessoal. É, Pode falar. Não, é porque assim, há um tempo atrás eu até trabalhei com você e realmente eu lembro que muitos alunos lá te procuravam para saber como que poderiam melhorar a performance, né, no caso dos estudos, né? Então, acho que é super válido tocar nesse assunto porque ajuda muita gente. Exatamente, porque o que a gente vai falar aqui bom, eu separei principalmente para falar sobre ansiedade, porque eu vejo que é a principal emoção que pode interferir aí nos estudos, tanto durante o período de estudos, né, que você está estudando, seja assistindo uma aula ou seja estudando os seus conteúdos, como também na hora da prova, né? Então, se ficar muito nervoso, se ficar muito ansioso, pode atrapalhar bastante, tá? É, Até para absorver todo esse conteúdo de estudos, né? Então, é muito importante a gente falar aqui um pouquinho sobre a querida ansiedade, né? Que todo mundo ama. Nossa, exatamente. E assim, do feedback do pessoal que eu converso sobre provas, sobre tudo isso, acho que a ansiedade é o tema principal. Porque o pessoal espera muito pela prova, então às vezes tá até no meio do estudo o pessoal tá lá, nossa, preciso, vai chegar, vai chegar, vai chegar, e acaba isso dificultando, né, no preparo. Exato. É. Então, assim, o que é a ansiedade, né? A ansiedade é uma emoção humana, todo mundo sente, todo mundo tem. Não tem como não sentir ansiedade, né? A ansiedade é um estado de alerta do nosso corpo, a gente precisa dela, assim como a emoção do medo, né? Então, a ansiedade é uma priminha aí do medo. Elas são muito importantes para nos proteger, tá? Então, pensando em situações de perigo reais, né, em situações realmente de perigo e talvez até graves, né, ela é muito importante para a gente, porque ela cria um estado de alerta no corpo. Então, aquele coração acelerado que a gente sente, aquela sudorese maior que a gente sente, aquele, né, frio no estômago, isso tudo é o corpo te dizendo que você está em um estado de alerta. Então, é para nos Sim. proteger, ela é boa, tá? Mas o problema é quando a gente sente uma ansiedade intensa e frequente. E ela pode nos atrapalhar, né? Porque tem algumas consequências aí que ela acarreta, que eu também vou falar, né? Então esse é o problema. Certo. E quando ela começa a se instalar aí para várias situações da nossa vida, é quando a gente fala daquele famoso transtorno de ansiedade generalizada, né? Então, ela pode sim se tornar um transtorno, mas não é sempre necessariamente, tá? Então, sentir uma ansiedade é normal. Você ficar nervoso com uma prova importante que você vai fazer é normal, né? Mas é normal se for pouco, né? Então, se for aquele muito, aquela coisa que você sente que tá te desgastando muito,
que você vê que está assim, realmente prejudicando no seu dia a dia, aí é um sinal de alerta. Sim. Até porque assim, a ansiedade às vezes ela tá presente até em pequenas coisas que a gente vai fazer, né? Por exemplo, um encontro, ou até mesmo no trabalho. Eu tenho que entregar uma tarefa no trabalho, você fica um pouquinho ansioso. Agora, quando é demais, aí Sim, realmente atrapalha bastante. É bem é. complicado. Que situações que a gente pode sentir ansiedade? Qualquer situação em que você interprete essa situação como ou como perigo ou como desafiadora demais. Ou seja, você superestima a situação e subestima a sua capacidade de lidar com isso. Então, quando você acha que vai ser uma situação muito difícil de enfrentar, ou que você não é capaz de enfrentar essa situação, é quando surge a ansiedade, né? Então, como eu falei, se você fica com um pouquinho de nervoso, não tem problema, é normal, né? Agora, se é muito, se é sempre, se é muito intenso, aí é que é o problema e aí é que você tem que prestar Sim. atenção, né? Que em muitos casos realmente precisa fazer um tratamento, né? Precisa fazer um acompanhamento aí psicológico e às vezes até psiquiátrico, tá? Mas aqui, Certo. né, a gente vai tentar dar umas dicas, né, para tentar ajudar, né, Quer ajudar. né, Inclusive, galera, todo mundo que tá entrando aí que não segue a Leila ainda, o Instagram dela é muito legal, tá como Leila Bonifácio Oficial, né? isso. Acho que dá até pra clicar aí pra entrar. É muito interessante, tem muitos conteúdos muito bons lá, então quem puder seguir ela, segue que é bom. Eu Sai, recomendo. quando Vamos a lá. live acabar, né, vai lá e segue a gente. Isso, quando a live acabar, gente, vamos com. E quem não segue o Renato também, vai lá e segue ele depois também da live, né? Isso. Bom, então, como eu estava dizendo, a ansiedade é isso. É quando a gente interpreta uma situação como perigo, ou como muito difícil, muito sofrimento. Então a gente fica com aquele receio da situação, né? A gente acha que não vai ser capaz de enfrentar. Aí é quando dá a ansiedade, tá? E aí o que, que ela desperta? Então tem as reações físicas, como eu falei, então coração disparado, sudorese maior, pode também dar algumas dores, por exemplo, dor de cabeça, dor de estômago, dor de barriga, né? Dor muscular também é muito comum. Porque como é um estado de alerta, então seu corpo está preparado para lutar ou para fugir. Por isso que todas essas reações físicas acontecem, tá? E aí, quais são os pensamentos? Pensamentos em geral de preocupações e medo, né? Então você fica, ai meu Deus, e se eu não passar? Ai meu Deus, não vai dar certo, vai ser muito difícil, essa prova tá muito difícil, vai dar tudo errado, acabou minha vida, né? Então são sempre pensamentos catastróficos, né? Então, Eu, tá. dentro disso, eu até ia te falar, porque assim, eu já passei uma vez na primeira fase, né? E eu ter passado uma vez na primeira fase, quando eu estudei de novo pra fazer de novo a prova, nossa, foi terrível. Porque eu ficava com isso na cabeça, eu ficava, nossa, eu já passei na primeira fase, então eu tenho que passar de novo. É como se fosse uma obrigação. E isso me prejudicou muito, tanto que eu fui, assim, foi um dos meus piores exames, foi o posterior ao que eu passei na primeira fase. E Foi aí bem você crítico. percebe nessa situação como a maneira que você pensou influenciou totalmente a maneira como você se sentiu, que influenciou totalmente o seu resultado na prova? Então, foi assim, eu senti muito isso porque eu falei, nossa, se eu tivesse ficado tranquilo, acho que daria pra passar de novo, porque o conteúdo tá comigo. Só que o Uhum. nervosismo me deixou tão tenso que na hora da prova eu fiquei tão assim que foi sumindo as coisas assim da É, cabeça. Nossa, foi bem complicado. porque outros sintomas da ansiedade atrapalha no foco, atrapalha na memória, atrapalha na concentração. Então, para quem vai fazer uma prova, principalmente, né, para quem está estudando, imagina você ir para uma prova assim, você está todo afetado, né? Você não está no seu estado natural, né? Então, qual vai ser o resultado? Se você está pensando que vai ser uma catástrofe, se você está sentindo uma angústia muito grande, que resultado que você acha que você vai ter? Então, ter um bom resultado, nesse caso, é muito mais complicado. Também não quer dizer que é impossível, mas é muito mais complicado. E é nessa hora que é muito comum dar os brancos, né? Porque o branco é justamente, né, por essa questão da autoansiedade.
E também eu já vi gente que travou o braço, porque como gera uma tensão muscular também grande, você pode travar braço, você pode ficar com muita dor também, né, muscular, né? Tá tudo relacionado. Então tá tudo interligado no nosso corpo. Então a maneira como você pensa vai determinar a maneira como você se sente, que vai influenciar diretamente no seu comportamento. E se o seu comportamento é estudar, é fazer uma prova, vai influenciar diretamente no resultado, né? Então é um ciclo, né? É. Eu também vejo que o pessoal comenta bastante, assim, inclusive na porta da prova mesmo, eu fico esperando, às vezes eu converso com o pessoal, que o pessoal sai da prova cansado. Então acho que é por causa, gerou tanto estresse, tanta ansiedade antes da prova, que depois da prova a pessoa parece que fez exercício físico, sai fadigado da prova. Então, lembra que eu falei que é um estado de alerta, né? Então, isso Então. gera um desgaste para o nosso corpo tremendo, né? Então, assim, ele está preparando você para um perigo. É um perigo do tipo lutar com um predador. É esse a preparação que o corpo faz. E o que você está fazendo, na verdade? Sentado, lendo e pensando para responder questões. Então, vê como é desproporcional? Você tá Isso aí. jogando, o seu corpo tá jogando toda uma energia para uma situação que não precisava de tanto. Você precisa sim de um esforço mental, né? Mas físico, todas essas alterações você não precisaria. Entende? É por isso que Sim. interfere tanto, por isso que o pessoal fica, né, acaba tendo resultados aí abaixo do esperado, né? Porque você tá com o corpo e a mente inteiro tudo afetado, né? Então você não consegue, é muito mais É, difícil, na verdade. E mesmo que você vá lá, faça a prova e consiga tirar os pontos necessários para ser aprovado, foi uma situação com muito mais sofrimento do que entre aspas, normal. Então a gente pode se exatamente. preparar para pelo menos sofrer um pouquinho menos, né? Então se a gente sofre um pouquinho menos, a gente já está no É, lucro, tá? Não dá para dizer que vai zerar a ansiedade completamente. Isso é impossível, porque é uma emoção humana. Então não tem como não sentir. é, Mas a maneira que a gente lida com isso, a gente pode minimizar o sofrimento ou pelo menos também minimizar os impactos negativos disso, né, na nossa vida. Então, que já é muito também, né? Então, espero aqui, né, que sim. com as dicas que a gente vai dar, já ajude também nisso, tá? Ah, sim, é exatamente isso que eu quero passar pro pessoal, as dicas para ajudar eles a ficar calmo. Inclusive, li até aqui o que me mandaram agora, tem uma amiga minha que mandou assim, ó, que dá até diarreia e ela começa a fumar o dobro, assim, do que ela já fuma, então a ansiedade deixa ela bem mais É, nervosa quanto a isso também. mas a diarreia, como eu falei, né, dor de barriga, normal, acontece mesmo, É, né? São reações físicas que a gente tem quando a gente está muito ansioso. Aí cada um vai ser de uma maneira. Tem gente que dói o estômago, tem gente que tem gastrite, né? Pode dar dor de é, cabeça, enxaquecas, tá? Tem gente que perde a fome, tem gente que fica com muito mais fome. Quem fuma vai fumar com certeza muito mais, porque o cigarro gera um prazer momentâneo, né? Então você vai buscar esse prazer. Mas tem gente que pode descarregar em comida, ou em bebida, ou em doces, né? Também tá tudo relacionado, sim, isso é verdade. tá? Tem gente que fica aqui com muito sono, igual eu vi aqui a Vi Rubin comentando. Tem gente que vai perder o sono e é o mais Sim, comum, ter insônia, né? É, porque como se está no estado de alerta, isso atrapalha, pode atrapalhar bastante na hora do sono, você não conseguir dormir direito, né? Ter uma noite ruim. E isso é muito complicado para quem está estudando para uma prova, para um concurso, porque à noite você absorve todo o aprendizado do seu dia. Então, se você não dorme bem, você não está absorvendo da melhor maneira aquele conteúdo. Além do mais, interfere no seu humor, na sua atenção e na sua memória também. Então, tem que dormir bem, né? é, É importante também trabalhar esse tentar aspecto. relaxar, né? Exatamente. Que mais aqui, então? Bom, e aí um comportamento Vamos lá. muito comum é a evitação, né? Então, se você encara, vamos pensar aqui então na prova da OAB.
é uma situação muito terrível, que você está com muito medo de enfrentar, então isso vai te gerar ansiedade. E aí um comportamento comum é evitar, ou seja, deixar de fazer a prova, né? Ou por mais que você foi lá, se inscreveu e pagou para fazer a prova, você vai procrastinar na hora de estudar, né? Porque toda vez que você senta para estudar, vai te lembrar o quão difícil é a prova e vai te lembrar do medo. Como isso gera um desconforto, você vai querer evitar esse desconforto. Então você não vai estudar direito, né? Ou não vai estudar quase nada, né? E aí, se você não estuda direito e vai fazer a prova, o que acontece? Você não vai ter um bom resultado, E provavelmente. não tem um feeling, né? Você não tem o conteúdo necessário para fazer a prova, né? Isso atrapalha bastante. Exatamente, né? Então, a evitação é um comportamento muito comum para quem está com uma ansiedade grande, né? Porque a gente tem esse hábito, né? Na verdade, o nosso corpo, o nosso cérebro quer nos proteger das situações que a gente acha desconfortáveis, desprazerosas. Então, a gente vai evitar e vai substituir por algo que seja mais prazeroso. Só que quanto mais a gente faz isso, mais você está dizendo para você mesmo que você não é capaz de lidar com a situação. E quanto mais você faz isso, mais ansioso você fica, mais a situação parece um bicho de sete cabeças. Então, não é efetivo, né? Então, você procurar evitar para gerar um prazer momentâneo, na verdade, a longo prazo, vai só piorar a situação, só vai piorar a ansiedade. Então, a gente tem, na verdade, aqui enfrentar, claro que com técnicas, com estratégia, né? Não é Sim. assim também para dar de É, louco. porque é, às vezes a gente fala, nossa, eu vou enfrentar esse medo, só que não sabe como. Aí dá aquela travada. Aí fica, e agora? Como é que eu vou enfrentar esse medo se eu não sei como eu vou enfrentá-lo, né? Sim, e a Ingrid está falando aqui, essa live dá para levar para todas as áreas da vida. Sim, porque qualquer situação que a gente sentir ansiedade ou medo é basicamente a mesma coisa do que a gente está falando aqui. A gente está falando para estudos, para prova, mas Então, serve para muitas qualquer situações, contexto. inclusive no trabalho, né? Às vezes você tem uma demanda alta de trabalho, você começa a ficar ansioso, achando que você não vai conseguir, e aí você começa a criar aquilo como um monstro, né? Sendo que é uma Exato. coisa que é da sua rotina, você já faz aquilo, entendeu? Assim, pelo É, menos eu estudei alguma coisa, né, pra poder não vir pra live de mãos vazias, né? Então acho que foi tá isso bastante certo. coisa que eu achei. Mas você sabe que isso que você fez é uma das estratégias que ajuda a gente a baixar um pouquinho a ansiedade, que é se preparar, né? Então, Sim. assim, se você vai para uma situação que é desafiadora, se você se preparar, te ajuda a dar mais confiança, né? Então é É. nisso. E falando, Pode falar. e falando pessoal, antes dessa live eu tava bem nervoso, eu tava muito ansioso. Tanto que eu até comentei com algum pessoal, falei, nossa, eu tô ansioso como se fosse, tipo, um trabalho, alguma coisa assim, entendeu? Que eu tivesse que fazer. E aí eu comecei a estudar, pesquisar, e aí foi dando uma relaxada, eu fui conversando com o pessoal e fui tranquilizando. Agora vamos ver se eu consigo fazer isso para a prova, né? Mas se preparar ajuda muito a você se sentir mais confiante, tá? Deixa eu ver aqui que mais. Aqui é o meu roteiro, tá, gente? Para não esquecer de nada. E também é o meu relógio pra gente ficar Assim, de olho no tempo, tá bom? Então é isso isso que é eu tava verdade. falando da evitação, né? Que é muito comum, mas na verdade só piora a longo prazo. Então, assim, a primeira coisa que você precisa pensar é isso, desenvolver uma estratégia para conseguir lidar com a situação. Então, né, o que você vai fazer? Você vai estudar, você vai ver aula, né, no caso da prova, você vai fazer simulado. Então, quanto mais você se sentir preparado para a situação, melhor, né, ajuda, né, do que cair de balão lá na prova da OB ou no concurso, né? Então, e que outras estratégias podem te ajudar a se preparar, né? Então é muito importante sempre isso. E lembrando que por mais desafiadora que a situação seja, você consegue enfrentá-la se você se preparar, se você pensar nessas estratégias, né? Então, o problema da ansiedade é que a gente coloca a situação como um bicho de sete cabeças
né? Vai ser muito difícil, como eu falei, a gente subestima a nossa capacidade de lidar com a situação e fica dando voltas em torno daquilo, em vez de fazer algo que realmente seja produtivo para te ajudar na situação. Né? Então, ficar se preocupando se vai ser difícil, se vai dar certo, se não vai, isso não vai te ajudar em nada. Né? Então, você tem que focar no que realmente vai te trazer resultado. E lembrar, assim, o que é o pior que pode acontecer nessa situação? Você ser reprovado? E você não é capaz de lidar com isso? É realmente o fim do mundo não ser aprovado numa prova? O que você acha, É, Renan? isso é o que todo mundo pensa, assim, porque assim, para ser advogado, você precisa passar nessa prova. Então, a maior parte das pessoas que prestam essa prova pensa, se eu não passar nessa prova, não vai valer de nada o que eu estudei até hoje. Então, aí começa a criar aquele monstro, começa a ficar nervoso, começa a criar essa ansiedade e tudo mais, porque acha que não passar nessa prova vai ser o fim de toda a jornada que ela estudou dali até essa prova, não vai valer de nada, entendeu? Sim, Então, muita gente que eu converso pensa mais ou menos nesse caminho, né? Nesse é. sentido. E eu já vi muito isso também. Mas vamos pensar, é uma prova que você pode fazer de novo, né? Então, assim, ok, é triste, é chato, não é o que você quer, você tem que pagar, né? Cada vez que você vai prestar, eu sei que isso também é um ponto É isso. negativo. Eu sei também que a prova, não sei agora com a pandemia, mas era 3 por ano, então você tem que esperar a próxima, aí vai demorar mais um pouco para você É, tirar sua B. Eu sei que tem essas questões chatas que você não gostaria, mas vamos lidar com a situação de uma maneira madura. Se você não passar, você pode fazer de novo. Simples assim. Não quer dizer que você é ruim profissional, que você não é um bom profissional, que você é incapaz, que você não é inteligente. Não significa nada disso. Só significa que você não tirou ali os 40 ou 50 pontos necessários para ser aprovado. 40. Né? Não, isso não diz quem é você como pessoa, como profissional. Né? Então a gente coloca às vezes essa pressão, essa ideia de que se eu não for aprovado é porque eu sou ruim. Não, tipo, da onde a gente tirou isso? Né? Então a gente coloca umas Então. pressões na nossa cabeça irreais, né? E isso só piora, isso só nos deixa mais ansiosos e mais nervosos. Inclusive, a gente aprende Isso. errando. Então, a gente tem uma cultura de que não pode errar, de que não pode falhar, mas a falha faz parte do processo de aprendizado. Você fazer um exercício e errar faz parte para você aprender. Então, tem toda uma cultura de pensamentos que a gente construiu, mas que eles não têm fundamentos. Né? Então, quando a gente consegue se libertar um pouquinho de tudo isso, a gente fica muito mais relaxado e muito mais confiante também. Assim, eu tinha até um professor que falava que não é uma prova que vai avaliar o quão inteligente você é. Assim, às vezes você sabe tudo que tá ali, mas você tá tão nervoso que você não consegue fazer a prova. Entendeu? E nem um exemplo que eu tirei é muita gente que vai tirar a CNH. Às vezes Uhum. a pessoa dirige há anos, chega na hora da prova, reprova porque ficou nervoso, errou alguma coisa, entendeu? Até Então, acho porque coloca que. uma pressão, né? Então, por exemplo, no caso da OB, a própria OB, né? E às vezes até alguns professores colocam, né? Nossa, OB, nossa, como se fosse uma coisa assim, né? De outro mundo. Então a gente vai ouvindo aquilo Sim, dia após dia, a gente vai absorvendo um pouquinho daquilo e a gente vai acreditando nisso, né? E nisso e todas essas outras coisas, como eu falei, prova nenhuma vai dizer o quão inteligente você é, até porque a gente tem vários tipos de inteligência. Então, se você é ruim numa é. coisa, você é bom em outra. E todo mundo é assim, ninguém é perfeito, ninguém é super maravilhoso, né? Então, Ninguém é bom em tudo também, né? ninguém é bom em tudo, ou quase ninguém, né? Então, assim, são pessoas fora da curva. Totalmente. Quem é bom em tudo é muito fora da curva, né? O normal não é É, ser assim. Então, assim, exatamente. prova nenhuma, né? O que é a prova da OAB? Foi, sei lá quem, comissão, professores, acharam que é aquilo e você tem que acertar aquilo. Mas quantas vezes tem discussões que a questão tá errada, que a questão não tá?
né? Então, assim, eles também não são o dono da verdade, né? Então, a gente se coloca É, numa posição de que eu sou inferior, ou eu sou, né? E eles que estão me avaliando são superiores, e também não é isso, né? exatamente. É, agora, assim, você comentou pensando por esse lado, são pessoas que também estudaram, que também passaram por esse processo, erraram e agora estão acertando, tipo, para passar uma questão para você que vai fazer agora, entendeu? Acho que pensar por esse lado também Exatamente. ajuda bastante. Sim, pensar que é isso, assim, não, não, eles não são deuses da verdade que estão dizendo se você é bom ou ruim. É só uma prova com algumas questões, né, que eles colocaram a régua deles lá do que é certo e errado. É claro que tem embasamento, né, não é também só da Claro, cabeça né? deles, mas assim, é, é uma prova, né? E sempre que você está sendo avaliado pelo crivo de alguém, pela régua de alguém. E esse alguém não é o dono da verdade, porque isso não existe. Então, eu acho que também pensar nisso também já dá uma baixada aí no nervosismo, né? Exatamente. É pensar que quem tá elaborando a questão é uma pessoa como eu. Só que ela Sim. estudou mais tempo e eu ainda vou chegar lá, entendeu? Ela já tem mais experiência, provavelmente são Exatamente. professores, né? Então, É, assim, então. não dá pra gente se comparar também, né? Com quem já É, tá há não, 30 anos é, na estrada e você que tá exatamente. chegando agora, né? Exatamente, mas é assim que a gente pode pensar, tipo, ah, ele estudou, ele se preparou para chegar lá. Então eu também posso trilhar esse caminho. Com Então ele não é certeza. um Deus sagrado que sabe de tudo e vai poder acabar comigo. Não é assim Com também, né? certeza, é isso mesmo, tá? E outro problema também, quando a gente fica assim nessas situações, a gente costuma se apegar muito nas possibilidades. Por exemplo, É isso. toda vez que você vai fazer uma prova, sim, é possível que você não vá tirar uma nota boa ou não vai ser aprovado. É possível. É possível que vai dar tudo errado. Mas também é possível que vai dar tudo certo. Mas geralmente na questão da ansiedade, a gente se apega nas possibilidades negativas da questão. Então, tudo é o fim do mundo, tudo é uma catástrofe, tudo é terrível, né? E a gente esquece das probabilidades, que inclusive são mais reais, né? Quanta coisa ruim pode acontecer quando a gente sai na rua? Se você sair na rua e ficar pensando, Nossa. ai meu Deus, eu posso ser assaltado, eu posso ser sequestrado, eu posso ser atropelado, eu posso pegar coronavírus, eu posso não sei o quê, você vai ficar num estado de ansiedade, de angústia, óbvio, né? Você vai ficar nervoso, Isso é fato. né? Então, assim, possibilidades ruins existem, mas também existem as boas. E nesse caso de uma prova, qual que é a probabilidade de você passar na prova se você estudar, se dedicar, fazer uma rotina, trabalhar o aspecto da saúde também, que é importante, né? Tanto saúde emocional quanto a saúde física, para estar bem por completo para fazer a prova. Qual que é a probabilidade de você Sim. ir bem? É, então, é muito grande, porque assim, você está se preparando para aquilo. Então, quando chegar no dia, você vai estar. Você teve o tempo de preparação, tudo, vai estar com a mente tranquila, vai fazer aquilo. Agora, se você colocar aquilo como um monstro, aí vai te deixar para baixo, vai te atrapalhar. Né? Então é tudo a maneira como você encara a situação. Então acho que assim, para fazer um resumão do que a gente já falou até agora, é lembrar que não é nenhum monstro, né? Prova, trabalhos, enfim, não são monstros. Se você se preparar, a probabilidade de você ir bem é muito grande, né? Se você focar nisso e não ficar focando em, ai meu Deus, vai dar errado, enfim, todas as preocupações, né? Se você não ficar subestimando as suas habilidades, o seu potencial, né? Então, assim, é toda uma questão, né, de como você encara, tá? Então, eu sei também que não é tão fácil, tão simples, mas é um dia de cada vez. É cada dia você pensar. Então, cada Assim, vez que você tá lá estudando, começa a vir os pensamentos, vai ser difícil, eu não vou conseguir passar, vai dar tudo errado, vai acabar minha vida. Identificou esses pensamentos, já corta eles na hora, né? E aí as é, estratégias que eu vou falar ajudam também nisso. Mas foca, é, lembra, vou focar na probabilidade. Se eu estudar, se eu me dedicar,
Se eu me preparar, a probabilidade de eu ir bem é boa, é alta. E se eu não passar, tá tudo certo. Eu vou lá e presto de novo. Simples assim. Sim. Então, é simples. Então, vamos colocar isso como uma tarefa mais simples, né? Porque a gente fica tão nervoso que coloca isso como Um monstro. um labirinto, É, um negócio que uma proporção totalmente diferente da que na real é, né? exatamente, né? E aquilo que a gente falou das expectativas, de não ficar gerando muita expectativa, no sentido de, então, se eu não for aprovado, eu sou ruim, acabou tudo, né? Então, lembrar que é só uma prova, que você pode fazer de novo, por mais que você não quer, mas a gente também tem que saber lidar com frustrações, né? E às vezes Isso. o medo de não querer passar por aquela frustração pode atrapalhar muito mais do que se você encarar que, ok, é algo que eu posso lidar e eu vou lá e faço de novo, né? Então. Assim, como eu expliquei no meu canal, eu já sou bacharel em Direito já tem 3 anos. E quando eu prestei a primeira vez a prova da OAB, eu fui reprovado, eu fiquei tão frustrado com isso que eu acabei deixando, largando de mão, assim, eu ia prestando por prestar, sabe? Tipo, não me preparava para isso. Porque eu me frustrei tanto na primeira e não soube lidar com isso, que me atrapalhou bastante, assim. Então, acho que saber lidar com a frustração é uma coisa boa para o desenvolvimento, para conseguir se preparar melhor da próxima tentativa. Exatamente, né? E aí, vamos para as técnicas? Isso, porque o pessoal já tá me perguntando aqui, ó. Será que querem saber das técnicas? Ah, eu acho que sim, porque ó, já tem perguntas sobre aqui, ó, como parar de procrastinar, qual o Hum, segredo para se concentrar nas leituras, hum, perguntaram se faz bem estudar um dia antes da prova. Então vamos tá. colocar aqui algumas Então, isso que eu vou falar já técnicas. responde alguma dessas questões. Então, a primeira coisa é uma questão de Sim, atenção e de foco. Se você está ansioso, pensando, vai dar errado, vai ser difícil, enfim, todas aquelas questões, o que acontece? Você se sente ansioso, você fica mal, você não consegue estudar e absorver o conteúdo. Então, se você. E quando você faz isso, o que acontece? Você não está focado no momento presente, né? Você está aqui de corpo, mas a sua mente está lá longe. Então, você precisa aprender a começar a focar no momento presente. A sua mente não consegue focar em duas coisas ao mesmo tempo. Então, ou você está focado nas preocupações, ou você está focado no momento presente. As duas coisas ao mesmo tempo é impossível. Então, começou a vir sim. as preocupações, percebeu, corta e foca no momento presente. Como que você foca no momento presente? Simplesmente prestando atenção em tudo que você está fazendo ou no seu ambiente, né? Então presta atenção na Sim. luz, presta atenção se está calor, se está frio, presta atenção no toque da sua pele na cadeira ou no chão, no caso, o seu pé no chão ou no seu chinelo, né, em casa ou na meia, né? Então, assim, prestar atenção plenamente no momento presente. Também é prestar atenção na sua respiração, prestar atenção aqui, né, no que você está pegando, no que você está lendo. Quantas vezes a gente lê e não sabe o que leu? É porque você não estava presente no Nossa. momento, você estava com a cabeça em outro lugar. Então é voltar, toda vez que você fugir, volta, não importa se for 1 milhão de vezes, porque é o normal também, principalmente no início, quando você está aprendendo a lidar com isso. Então, Sim. foca o seu momento no momento presente, presta atenção realmente no que está acontecendo aqui e agora. Se você está vendo uma pessoa, presta atenção realmente nessa pessoa, no que ela está falando, né? Se você está comendo, presta atenção na comida, né? Se você está tomando banho, É, presta atenção no banho, no que você está fazendo, na esponja, né? Passando na pele, ou você está lavando o cabelo. Sinta aquele momento, né? Porque a gente faz as coisas no automático, sem perceber o que está isso é fazendo. verdade. E esse hábito de fazer no automático e com a cabeça sempre viajando é o que vai nos deixar cada vez mais ansiosos. Porque a gente está sempre nos 5 minutos para frente, ou às vezes meses e anos para frente, e não está no momento Isso presente. é Né? Então, isso é um hábito. A ansiedade também é um hábito. A gente se acostuma a ficar ansioso.
Então, é você começar a voltar o foco para o seu momento presente, prestar atenção em tudo ajuda muito, prestar atenção nos seus sentidos, que a gente esquece que eles existem, como visão, paladar, olfato, toque, né? Então, lembrar dos sentidos ajuda. Focar no aqui e agora, né? Então, assim, Sim. tem um livro que chama Atenção Plena, né, que chama Mindfulness, Atenção Plena. Eu recomendo muito, se você for muito ansioso, a você ler esse livro, porque é uma Bom. nova maneira de você aprender a lidar com o dia a dia, aprender a sair do automático e ficar menos ansioso e focar mais no aqui e no agora. Isso vai te ajudar demais nos estudos, porque você vai realmente absorver o que você está estudando. Vale muito mais um estudo focado de, por exemplo, 2, 3 horas, do que você ficar 10 horas do dia estudando desfocado, sem saber o que está fazendo. Entende? É. Não é quantidade, é Inclusive, qualidade. isso eu, assim, eu comecei a minha rotina de estudos e aí eu gravei um vídeo agora, que eu inclusive vou postar ele hoje lá no canal, falando do meu planejamento de estudos. Eu fiz um planejamento, tudo certinho, e eu fiz até um comentário nesse vídeo, eu acho que se encaixa muito aqui. O ideal quando você está estudando ou fazendo alguma coisa é se livrar das distrações. Porque eu Uhum. percebi que quando eu estava estudando, eu deixava o celular do lado. E aí qualquer toquezinho que dava no celular, eu saía do meu foco no estudo e olhava pro celular. Às vezes eu nem pegava no celular, eu olhava para ele. Aí já me tirava do meu foco no estudo. Ah, Aí eu sim. comecei a eliminar tudo que estava me distraindo. Tudo Não, que tinha para eu ficar tirando foco, eu tirei para poder ficar bem concentrado no que eu estava fazendo. não, isso é essencial, né? Para qualquer atividade que você quer manter o foco, você tem que tirar as distrações. Tanto no trabalho, quanto nos estudos, qualquer coisa que você vai fazer que você precisa se concentrar, tira as distrações do caminho, com certeza. Porque é isso também, é a gente querer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então você tá aqui, aí É, responde a mensagem, aí assiste TV, aí fala com não sei quem, e aí, na verdade, você não tá fazendo nada, né? E você vai demorar é, muito mais, na verdade, para concluir a tarefa, né? Então termina, atrapalha muito, né, na concentração, no foco. Então lembra, sim. vai viver o agora. Então tira tudo de distração e foca, nem que seja por 2 horas. Se você não consegue ainda 2 horas, é muito, foca uma. Vai aos poucos também, sabe? Ai, eu não consigo focar no presente o dia inteiro. Tudo bem, é normal, né? Acho que, né, é quase que impossível É mesmo. difícil. Mas em alguns momentos vai treinando isso no seu dia a dia. Então, assim, em alguns momentos você pode até pensar em quais, porque isso também vai te ajudar a relaxar. Então, se você fizer, por exemplo, um momento do seu banho, prestando atenção no banho e não pensando em outras coisas, já vai te ajudar. Vai estudar, começou a vir as preocupações, corta elas, foca aqui. Vai comer, presta atenção, come com calma. Então, cada momento, cada contexto, você pode treinar essa questão. Não precisa ser o tempo todo, mas em alguns momentos. E isso ajuda a relaxar, né? Também. Porque dá uma esvaziada, Sim, né? Porque, como eu sim. falei, as preocupações, os pensamentos de preocupação, eles são muito desgastantes para o nosso corpo. Então, quando você consegue, pelo menos em alguns momentos, tirar o foco deles e focar no momento presente, isso consequentemente já ajuda a relaxar, ajuda você a manter muito mais foco, prestar atenção, né, na situação e absorver aquilo melhor, né? Então é Sim. essencial essa questão, tá? Então, aí, galera, para quem perguntou aí referente a como se concentrar nas leituras ou como parar de procrastinar, a primeira coisa é concentrar, pelo que a Lila falou aí Foco, pra gente. foco no Então, presente, foco no, atenção no presente, no que plena você tá fazendo total. ali. E é É uma isso. luta diária, né? Toda hora o seu pensamento vai devagar por aí, vai lá para Marte, não tem problema. Foi para Marte, Vai volta. lembrar de alguma coisa. Vai lembrar de alguma coisa, vai pensar no futuro, vai pensar no passado, vai viajar, porque a mente é assim, a mente é neurótica. A gente tem, sei lá, acho que 30 mil pensamentos, né?
Nossa. É muito pensamento. Por isso que se em alguns momentos a gente conseguir dar uma relaxada e pensar no presente, ajuda demais. Pode parecer pouco, mas não é, tá? Todo mundo que começa a treinar isso percebe melhoras, tá? E melhoras rápidas. Isso que é legal. Então, Isso. isso é um ponto da atenção plena. O outro ponto é um exercício de respiração. Para quem é muito ansioso, muito agitado, muito nervoso, se você já imagina que você ficaria muito nervoso no dia da prova, eu te aconselho a você treinar um exercício de respiração, mas você precisa treinar todo dia e você precisa treinar em um momento que você não está ansioso. Você precisa estar calmo, ou não tão nervoso assim, pelo menos, não tão ansioso, É, para funcionar, porque no começo você está aprendendo, então é mais fácil para você aprender se for assim. E você precisa treinar todo dia, se possível. Para quê? Para quando chegar nas situações da prova ou nas situações em que você percebe que você está ansioso, você faz esse exercício de respiração e aí ela já te acalma na hora. Mas se você não treinar, ela não vai te acalmar na hora porque você não vai saber como fazer, né? Então, como é que é o exercício? É super simples, é apenas aí, agora é a respirar. parte boa, hein, gente? É apenas respirar pelo diafragma, que é aqui na nossa barriga, não é aqui no pulmão. Então a gente costuma, geralmente, todo dia a gente respira aqui por cima. Então você vê o peito subindo. Na respiração diafragmática, você vai respirar pelo diafragma que fica aqui na altura do estômago, mais ou menos. Então, até para ajudar, Certo. põe a mão no estômago e a outra mão no peito. E aí, quando você Aí, for todo mundo que tá respirar, assistindo, hein, gente? já treina aí. Quando você for É, respirar, o que tem que subir e mexer é a barriga, não é o peito. Então, se você respirar e subir o é. peito, é porque você já está fazendo errado, está respirando pelo pulmão. Então, vamos respirar pelo diafragma, é a barriga que vai para Não. cima, ou vai, né, mexer. Então, puxa o ar, a Uhum. barriga cresce. Solta o ar, a barriga encolhe. Então, quando você respira aqui por baixo, é a respiração Certo. diafragmática. Então, pode fazer a mãozinha aqui, ajuda muito, tá? Porque às vezes a gente não tá acostumado. É, já tô E sentindo. aí, o que que você vai fazer? Essa E a respiração respiração, é tão ela calma. automática, né? Já sentiu aí? Acalmou? Ah, eu tô me acalmando durante a live, mas a respiração já deu uma. Ufa. Sim, é porque que acontece, gente. Quando a gente fica nervoso, o coração acelera. Quando o coração acelera, a gente respira superficialmente, né? E aí, É, isso tudo atrapalha. Então, meio você faz o corpo acalmar a mente dessa maneira, né? Então ajuda muito, porque você vai dar uma tranquilizada aí no seu batimento cardíaco quando você faz isso. Então o treino, o que que é? É ajuda respirar bastante. devagar. Você vai puxar o ar por 4 segundos aqui pela barriga. Então devagar você vai pensando 1, 2, 3, 4. Enquanto isso você tá puxando o ar. É que eu não consigo respirar, falar e fazer tudo ao mesmo tempo, Falar, né? cara, se conseguisse, aí Mas eu já ia falar, nós temos uma pessoa acima da média aqui. faz aí, Renata, enquanto eu vou explicando, você que está aí Vou assistindo fazendo, também vai, pode vai. fazer. Então, coloca aqui a mãozinha, sente a barriga mexendo, hein? Né? Então, expira o ar por 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Segura o ar por 4 segundos, tá? E solta o ar em 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Então é devagar. Não é para respirar É, rápido, é devagar. Então você vai respirando e vai contando. Repete isso, faz isso, esse ciclo, vai repetindo e tenta fazer por aí 4 minutos, tá? E faça isso todos os dias. Aprendeu a fazer, talvez no começo vai ser difícil. Quem é muito agitado, quem é muito ansioso, provavelmente vai ter dificuldade, é normal. Porque é um momento que você tá parando. E aí, para quem tá muito, né, ligado no 320, às vezes tem um pouco de dificuldade. Fala, ai, coisa dificuldade. chata. Mas se você realmente quer melhorar, se você quer realmente ficar um pouquinho menos ansioso, você precisa fazer isso, tá? Então, é respirar dessa maneira que eu ensinei, por mais ou menos 4 minutos.
Ah, eu não consigo 4 minutos. Tudo bem, faça 3. Ah, eu não consigo 3. Tudo bem, faça 2. Comece do jeito que você conseguir e É, depois você vai melhorando, não tem problema, tá? Então faça isso todos os o dias. importante é começar, gente. Vamos lá. É, o importante é começar. Faça isso todos os dias. Você vai ver como vai acalmar, né? É batata. E aí, quando você estiver nervoso, né? Você para e faz essa respiração, vai te acalmar na hora. Se você tiver treinado, como eu falei. Então você pode fazer antes da prova, você pode fazer durante a prova, porque assim, ninguém tá vendo o que você tá fazendo, é só uma respiração. Você pode fazer no caminho da prova, Sim, você pode fazer quando acordar, se estiver muito ansioso, durante a prova, como eu falei. Você pode fazer em qualquer situação. Então, é só fazer, né? Então, mas tem, como eu falei, tem que treinar para funcionar, tá? Não adianta, sim. ai, tô super nervoso, lembrei da respiração, que talvez não vai funcionar, como eu falei, tá? Tem que É, treinar, tá bom? Tenta treinar todo dia é, também. E aí é muito legal também se você fizer isso antes de dormir, para quem fica ansioso na hora de dormir, porque como relaxa, também é muito provável que já ajude a dormir, tá? aí é bom. É. E aí a outra técnica também é muito boa para relaxar e também é muito boa para fazer antes de dormir. Então, para quem tem, né, essa questão da ansiedade à noite, é ótima. Ainda mais se você Sempre bom. aliar essas duas técnicas que eu acabei de falar, é fatal, assim, no bom sentido. Então, que chama relaxamento muscular progressivo, tá? Mas não precisa se apegar ao nome, não. É simplesmente um relaxamento, tá? O que você vai fazer? Deitado, sentado também dá, mas até melhor se já quiser dormir na seguida, faz deitado. Você vai fazer um relaxamento muscular. Você vai começar, por exemplo, no pé e depois você vai subindo. Como assim? Você vai comprimir o seu músculo, por exemplo, do pé. Então você aperta o músculo por uns 4 segundos, aí você relaxa, solta o músculo. Aí você repete. Terminou no pé, sobe para a batata da perna. Terminou na batata da perna, sobe para a coxa. Então assim você vai subindo até chegar aqui no seu rosto. Então tenta fazer com todos os músculos, né, que você perceber aí no seu corpo. Pode fazer com a mão também, né, quando for subindo, o braço aqui assim, tudo dá pra gente, onde tem músculo, dá pra gente Dá pra apertar. fazer. Então Esse aí eu já vou praticar hoje já. é, então você aperta, né, gera aquela tensão e relaxa. Gera tensão novamente e relaxa. Aí muda de grupo muscular e vai subindo, tá? Até fazer no corpo todo, pelo menos com quase todos os músculos aí que você conseguir. Certo. Isso vai causar um relaxamento no seu corpo inteiro. Por isso que é muito legal fazer antes de dormir. E aí você pode Sim. aliar, por exemplo, você pode pôr uma música que te relaxe, você pode colocar uma iluminação que te relaxa, ou já ficar no escuro mesmo, se a intenção é para dormir, né? Então você pode até criar um ambiente todo propício aí para ajudar ainda mais. E olha só, É. tanto quando você respira com a respiração que eu me ensinei, como agora no relaxamento, você fazendo essas duas técnicas, prestando atenção no que você está fazendo, ou seja, no músculo que você está comprimindo lá e soltando, na respiração que você Certo. está lá fazendo, né, pelo diafragma, o ar entrando e o ar saindo. Então, você prestando atenção no que você está fazendo, você também está fazendo a minha bateria. Então, se você fizer aqui Travou. as duas técnicas que eu falei, prestando atenção no que você está fazendo, você também estará fazendo a primeira técnica da atenção plena que eu falei. Então, todas elas se conectam. Então, todas elas É, relaxam é um e ajudam conjunto, né? bastante. Uhum. É muito bom. Pelo visto, eu vou me apegar a essas técnicas muito assiduamente. Eu vou praticá-las todo É, dia. a Ana Kelly está falando aqui, já fiz esse relaxamento, é sensacional. É muito bom mesmo. Bom, e a última técnica, até porque nosso tempo já está quase acabando, né? Tá É, acabando, né? é simplesmente uma imaginação. No sentido de
Escolha uma situação em que você vivenciou, que você se sentiu confiante, que você foi assim, sabe, teve um resultado legal, que você se superou. Pega uma situação dessa, mas uma situação que realmente foi marcante na sua vida e lembra dela e traz isso para você e traz as sensações que ela te traz, né? Viva essas sensações novamente e guarda isso. E aí, se você fizer todo dia, por exemplo, esse exercício de imaginar, de lembrar dessa situação, de sentir todas as emoções positivas que essa situação te traz, você também já vai se sentir mais confiante, né? É assim, é Isso é bom. automático, tá? O nosso cérebro, ele não sabe a diferença do que é imaginação irreal, né? O que é real, o que é fato. Então, vamos usar isso a nosso favor, né? Então, pensa numa situação aí que você viveu, para o seu cérebro vai ser como se você estivesse vivendo ela nesse exato momento. Então, quanto mais detalhes você conseguir pensar, melhor. E aí você vai sentir todas essas coisas boas. Então, vamos falar aqui de uma situação de confiança. Então, você vai se sentir confiante. Então, se você fizer, por exemplo, esse exercício todo dia de manhã, você já vai para o seu dia mais confiante, né? Ou se você fizer antes de estudar, você já vai estudar mais confiante. Se você fizer isso antes da prova, você vai para a prova mais confiante. Mas tudo isso é legal treinar, tá? E não fazer lá no dia da Mas, prova, querer fazer tudo sem nunca ter treinado antes, tá bom? certo. Então, todo mundo que está acompanhando aí, ó, é prática, hein? Vamos praticar, vamos ir fazendo isso todo dia até que uma hora isso aí vai se tornar um hábito, né? Exatamente. É importante praticar, tá? Como eu falei, senão no dia que você tá nervoso, você tenta fazer, você provavelmente não vai conseguir e não vai sentir efeito. Aí você vai falar, isso não serve de nada, né? Mas serve sim, porém É, precisa treinar, tá? Vai sim. treinando, vai fazendo no seu ritmo, é, vê o que você acha melhor. Você não precisa fazer todas, né? Você pode escolher, às vezes você faz uma e não gostou muito, não tem problema, faz outra, né? Então cada um também com o seu ritmo, com o seu tempo, mas eu recomendo, né, se possível, você fazer as 4 e principalmente a da atenção plena, que foi a primeira, que ela é essencial para você conseguir estudar de uma maneira mais focada e produtiva. E Isso. não só para estudo, na verdade serve para sua vida inteira, né? Para todas as É, áreas para da ser sua mais vida. efetivo, né? Sim, e sair um pouquinho do automático. E ser menos ansioso no geral, Exatamente. tá bom? Então é É, acho isso. que todas as dicas ajudam no geral, né? Não é Uhum. só em questão de prova. Acho que para a Para vida a gente tem que ansiedade no ser menos geral. ansioso, né? É, É, exatamente. muito Tá? bom. Então, eu espero que o pessoal tenha gostado. Agora vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Vamos ver se o pessoal ainda quer falar alguma coisa. Tem alguma questão, sei lá, pratica algo É. diferente, quer deixar aí. Eu, Mas enquanto eu tava falando, eu não consigo ler os comentários, tá, gente? Desculpa. eu também peço desculpas, porque tem bastante coisa. Eu até anotei alguns aqui, mas mesmo assim é bastante coisa, então vai passando, eu vou meio que perdendo. Mas É. eu até anotei, mas eu consegui falar para você os que eu anotei aqui, que é como se concentrar nas leituras, né? Aí já usa as Uhum. técnicas que você passou pra gente. E a Gabi falou assim, ó, faz bem estudar um dia antes da prova? Será que... Olha, eu acho que é Porque muito relativo. Se for algo que vai ficar te corroendo, sabe? Ai, não estudei, vai te fazer mal, então estuda, né? Mas assim, em geral, é, não vai mudar a sua vida, né? Aquele dia, provavelmente, né? Então, o estudo são meses, né? São semanas. Então, é legal se na véspera, em geral, você procurar relaxar, esquecer um pouco, né? Pra dar aquela baixada na ansiedade, né? Mas se for te fazer muito mal, se você não, eu prefiro estudar, eu me sinto melhor assim, tudo bem. Então, eu acho que, sabe, para algumas coisas não tem certo e errado, tem o que é melhor para você. então, é que, assim, se você for pesquisar, se você for estudar essa parte, cada um fala uma coisa diferente, né? Tem um pessoal que fala, é bom estudar um dia antes que você refresca a memória.
E tem gente que fala, é bom relaxar, ficar tranquilo para chegar no dia da prova tranquilo, com ânimo mais baixo, né? Porque se chega todo alvoroçado na hora da prova, também você começa a ficar tenso, nervoso na hora da prova, né? Então, acho que, assim, das minhas experiências com provas, para mim foi mais fácil descansar um dia antes, Uhum. porque me ajudou a chegar na prova relaxado. Eu fiquei mais tranquilo e tal. Porque às vezes você está estudando, você começa a estudar e pensar no que, putz, isso aqui eu deixei de estudar, isso aqui eu não estudei, isso aqui eu não Aí a gente sei, isso fica aqui eu sei. nervoso, Aí você né? começa a ficar nervoso, é. É. Então acho que a dica é Eu que também. eu Eu sou tenho. da turma de não estudar na véspera também. Eu acho melhor também. Eita. Aí ativou o negocinho aqui, ó. Falta 1 minuto e 50 restantes. É, tá Tá acabando, acabando. gente. Ai, gente, Então é então é isso. isso. Muito Considerações obrigada. finais? Considerações finais. Muito obrigada, então, todo mundo que entrou, que assistiu, que participou. Obrigada, então, Renato, pela live. Espero que vocês tenham gostado. Estou à disposição. Caso tenham alguma dúvida, podem entrar lá no meu Instagram, mandar mensagem que eu respondo, tá? Não tem problema nenhum. Fico à disposição aí de vocês, tá bom? É isso aí. Pessoal, não se esqueça de seguir a Leila. O trabalho dela Isso é aí. realmente excepcional e muito bom. Ela dá dicas todo dia muito, muito importantes, é bem legal. Então, quem puder seguir ela, sigam ela. E hoje eu ainda vou postar um vídeo no meu canal, hein, falando sobre o meu planejamento de estudos. Então, quem puder acompanhar, vamos lá. Isso aí. Então, Leila, muito, muito obrigado por aceitar esse convite. Vai ser de uma ajuda muito grande para a minha preparação e até para a minha vida mesmo em si. As dicas que você deu. Espero poder fazer outras lives com outros temas com você. E é isso aí, gente. É isso Muito aí. obrigado e até a Ó, quem tá próxima. perguntando o meu arroba é Leila Bonifácio Oficial, mas tá aqui em cima também. Isso. Então, um beijo, boa noite, Show. pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Até mais, gente.